Então, mais um Raizcast, dessa vez o 23º programa da edição Fadisma, né? Porque de raiz não tem nada aqui. Com essa tecnologia, quantidade de câmeras nos filmando, para quem tá no Spotify vai estar vendo voz, mas agora quem tá no Face, nosso canal do YouTube, tá nos assistindo diretamente e até vendo que eu engordei um pouquinho mais. Mas tudo bem, vamos lá. Como você sabe, o nosso programa Raizcast é falar sobre empreendedorismo, contar a história das pessoas. E nós temos um convidado que foi pela nossa equipe de marketing, que eu não conheço ainda e quero conhecer a história e vamos conversar. E como é praxe, a apresentação fica para o convidado. Obrigado, Rodrigo. É sempre uma satisfação a gente estar nas telas aí, em meios de comunicação, ainda mais nesse prestigiado podcast, né, o Raizcast. Então estou muito feliz aqui de estar com vocês. Meu nome é Pablo Pacheco, sou natural aqui de Santa Maria. Quinto, sabe que programa, agora eu falei no anterior também, o convidado nosso que foi do programa anterior, porque a gente grava 2 programas por dia, né? Então nós gravamos com o Henrique da Musearte, agora há pouco saiu daí, e o Henrique é de Uruguaiana. Meu amigo. Então nós temos 23 programas e é o quinto santamariense. Olha aí, isso mostra a nossa Maria cidade, o coração mesmo. É cosmopolita, né? Então vem gente de tudo que é canto. Então eu sou natural aqui de Santa Maria, nascido e criado. Eu sou formado em administração pela Federal aqui de Santa Maria. Atualmente eu faço MBA em gerenciamento de projetos na FGV, lá em Passo Fundo. E atualmente eu estou vereador na Câmara de Vereadores. Trabalho com consultoria empresarial. Os últimos anos, antes de entrar na política, digamos assim, a parte que eu mais atuei foi a parte de licitações e contratos. Então, agora noticiei recentemente que não vou concorrer à reeleição. Não vai? Não vou concorrer, né? Apesar, eu estou com 32 anos, sou o mais jovem agora dessa legislatura. E resolvi para poder justamente voltar ao mercado de trabalho para continuar na atuação. O mercado é uma coisa, para quem conhece, para quem já teve, é algo muito atrativo. A dinâmica, apesar da gente poder contribuir no poder público, eu tenho uma certa autonomia por ter um mandato eletivo, né? Então, dentro do gabinete a gente tem uma equipe muito técnica, mas voltar ao mercado de trabalho, aquela rotina, apesar da política não ter também uma rotina, não ter uma... É sempre muito dinâmico, né? As agendas, as reuniões, as pautas também que vão girando, mas eu entendo que é um momento que eu preciso voltar ao mercado de trabalho para a gente poder... É um crescimento mútuo, né? Sair do mercado para contribuir com a política e agora da política eu volto ao mercado de trabalho. Quanto tempo que tu está envolvido com a política? Olha, eu fui voluntário em algumas campanhas. Um amigo meu em 2016 para vereador e depois fui voluntário na campanha do José Pirresgo, que foi deputado estadual aqui de Santa Maria. Então fui voluntário nas campanhas, mas nunca tinha concorrido, Provavelmente teu partido é o Novo, então. Não? Sou do Progressista. Progressista. O Novo na época não teve... não quiseram colocar candidatura aqui. Eu procurei o partido que mais se alinhava, inclusive agora... Eu provavelmente, no final do mês, eu estou assumindo a presidência do partido aqui em Santa Maria. Vou ser o presidente mais jovem do partido e é o partido mais tradicional, digamos assim. Mas eu... Qual é a sigla do Progressista? É PP. Eu achei que é PP. Eu vou te dizer assim... Ele vem da antiga, né? Vem da Arena, depois veio o PDS, depois veio o PPB, Partido Progressista Brasileiro, e agora é PP, e depois virou Progressista, mas é PP ainda, né? Sabe que eu de política, assim, eu sou... Como é que eu vou te dizer? Eu sempre falo nas minhas palestras para as pessoas que a gente tem que... E até foi bom o tema para te ver que eu nem sabia... nesse caso, hoje estaria entrevistando um político, isso é muito legal. Por quê? Porque eu sempre falo nas minhas palestras para as pessoas que a gente tem que saber em quem que a gente vota. Porque todo mundo fala, política e religião não se discute. Não, a política não é que não se discuta. A política a gente precisa saber e cobrar de quem a gente vota. Por isso que nós estamos nesse estado... Não pode ser sectária. Exatamente. Então a gente tem que saber. Porque, mas eu não voto mais ninguém. Não, nem todo mundo é ladrão, nem todo mundo é problema. Se nós pensarmos nisso, é a mesma coisa dentro da nossa casa. Mas eu não vou... Abre a porta da casa, então deixa qualquer um mexer. Não, a gente precisa saber. Isso é necessário. E dentro disso, eu não sou partidário, sabe? Eu acho até que eu sou filiado a um partido que eu nem lembro o nome, porque eu me envolvi na política, eu tive 9 meses. E eu não fui candidato a nada. Eu fui convidado pelo prefeito, que eu nem votei nele,
porque eu era contra ele. E foi um auê quando eu assumi a secretaria, porque ficou todo mundo bravo, que fez campanha em cidade pequena ainda, todo mundo se conhece, coisa. Cidade pequena geralmente tem mais filiado que cidade grande. Eu sempre fui forte na minha opinião, e vou te dizer assim, ó, o Resgo é meu candidato, a te falar, eu sempre sou aberto nesses pontos que eu falo, né, porque eu acho que tem uma cobrança e dessa vez, né, e Van Hatten é uma pessoa que eu gosto muito. Outra pessoa é o Luiz Carlos, que eu acompanho desde o tempo de São Paulo, Luiz Carlos Reise. Isso. Então são pessoas que eu sempre tive algum tempo com o Darley também. E o Darley, por causa da questão do Grêmio, toda a minha história, quem vê aí conhece a minha história, que foram raros momentos que eu me envolvi na política. Que eu acho que todo mundo deveria ter uma passada, né? E principalmente quem colabora, eu acho que tem que ter a passagem. Nós temos que tirar essa coisa que política virar carreira. Porque hoje as políticas são carreira, né? Eles entram ali para ficar ganhando dinheiro, não é para... E é bem nessa linha, né? Então, trazendo, né? Eu teria uma reeleição muito tranquila, né? Pelo mandato que eu venho fazendo, pela atuação que eu tenho. Eu concorri de primeira e fui o quinto mais votado, de 340 candidatos aqui de Santa Maria. Então foi um planejamento muito bem feito para poder chegar nesse resultado. E seria muito confortável para mim vir para uma reeleição. Seria muito tranquilo eu pegar agora, venho para a reeleição, partido... Pois é, isso até me surpreendeu para ficar pelo menos mais, né, uma reeleição e aí depois eu parto. Mas essa questão da gente... Eu tenho um conceito, e tu vai concordar comigo, que a gente gosta de política, eu tô vendo que tu gosta também, mas a gente não pode depender da política. E no momento em que eu assumo qualquer tipo de projeto, eu entro de cabeça e eu me dedico. Então, hoje eu me dedico praticamente, vamos dizer, 80%, 90% do meu tempo ao mandato. As pautas, as reuniões, atendimento, né, da população para escutar também. A gente precisa conhecer a realidade do município. Tenho certeza que vou terminar o mandato no final do ano que vem, não vou ter conhecido a realidade de toda a cidade, porque é uma cidade muito grande. Mas... eu preciso, então hoje eu estou me dedicando basicamente para o mandato, mas eu preciso ter a minha vida fora profissional, porque para mim eu estou numa ocupação, eu não estou numa profissão, eu estou tendo a ocupação hoje de estar vereador, de poder assumir esse mandato, mas não é minha profissão. Então era o que eu falava para as pessoas em Quaraí, porque lá era muito engraçado, sabe? E eu vejo são as pessoas que não querem evoluir. Todo mundo só pensava no salário de secretário, que na época, se eu não me engano, era R$4.000. As pessoas só pensavam em salário de secretário. Eu não. Eu aceitei um desafio para deixar... Eu já sabia que eu ia sair de Quaraí, eu já estava focado no novo, que era o conceito da energia solar. Eu tinha minha empresa já de segurança também. E eu estava naquele momento secretário para deixar um histórico para Quaraí, que eu deixei um centro esportivo, 22 campos no município. Eu fiz uma revolução naquela secretaria lá, porque eu a administrei. Enquanto eu estive ali, eu a administrei. E ali eu tenho certeza que eu digo, hoje, se os municípios não andam, é por incompetência dos gestores. Porque dinheiro realmente tem e o gasto ele é muito mal organizado, não tem um processo, é uma dependência política e tudo isso eu falo. Por isso que hoje eu luto muito, porque dinheiro o Brasil tem. É mal administrado. É questão de elencar prioridade também e entender a lógica, né? Quanto mais eu facilito a vida do cidadão, do empreendedor, maior vai ser minha arrecadação. São lógicas que muitas vezes é questão de aumentar imposto, de aumentar burocracia, que as prefeituras, os municípios, eu vou falar de uma maneira geral, até em termos de Rio Grande do Sul, tá perdendo investimento. Saiu agora a matéria, né, os dados de 2022. O Brasil ele tá com o PIB estagnado, o mesmo PIB de 2008. Na verdade, um PIB menor que 2008. O que significa isso? Não estão gerando riqueza. Salvo o conduto, né, uma pandemia, uma questão de guerra, mas independente disso, o Brasil é um país que produz tudo, né? Não, produz, e aí que tá. Era pra gente estar num patamar... Eu sempre digo que nós era para ser o maior país do mundo, a maior potência do mundo seria o Brasil, tem tudo, toda a riqueza. O que a gente tem aqui, os outros não têm. Não tem. Água, energia, com que eu trabalho, eu vou te dizer, o grande problema no mundo é energia. Terra fértil, então tudo, todos os fatores que o Brasil tem. E aí eu vou trazer um pouco para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele enquanto não mudar a mentalidade de querer se industrializar,
Hoje a gente é basicamente um exportador de commodity, soja, milho, arroz, a carne também, não é a carne do Rio Grande do Sul se comporta como commodity, mas não é uma commodity, de que o pecuarista, o frigorífico entender que a nossa carne é diferenciada, não vai ter, a gente vai conseguir colocar o preço que a gente quiser. A nossa carne, eu sei que pode parecer uma fala... o Uruguai, né? O Uruguai tem uma carne mais cara porque ele bota isso na... Então hoje a gente já está nesse nível de qualidade. O pessoal pode até entender mal o que eu vou falar, mas eu não tenho problema de ser impopular. Mas a carne que a gente consome aqui no dia a dia é uma carne que não era para consumo interno, é uma carne para fora. E eu vou dar um exemplo. Se tu pegar hoje nas gôndolas do mercado, tem carne de Rondônia aqui. Porque aquela carne é mais barata de ser produzida. Ela não tem a genética que tem aqui, ela não tem a nutrição que o nosso animal tem aqui. Então é só um exemplo do quanto o Rio Grande do Sul... A potência que tem. Tem uma potência, tem uma Ferrari, mas não tem quem compre. E a gente precisa entender, mudar essa mentalidade, começar a fomentar a agroindústria. A agroindústria vai começar a gerar valor agregado, que vai conseguir reter mão de obra qualificada aqui. E aí a gente sabe, Santa Maria hoje é a segunda maior exportadora de capital intelectual do Brasil. Só perde para Campinas. Verdade, sai muito talento da universidade. Eu estou na tutoria lá, tudo para fora. O próprio nós trabalhando na Solar com a VEG, todo mundo sai daqui e vai para a VEG. Eu sou engenheiro. Então essa qualidade que a gente tem e que a gente precisa... Mas aí nós temos um problema, mentalidade mesmo, como tu fala, porque se tu pegar a maioria... E aí vem a crítica para o empresariado também. Nós pegarmos a maioria dos empresários em Santa Maria, também não estou falando mal aqui, mas é essa mentalidade fechada que nos deixa Santa Maria dessa maneira. Então é todo um contexto que nós temos um problema para o crescimento. Santa Maria tem um potencial absurdo, tanto é que eu sou apaixonado, vim trazer aqui, hoje agradeço ter a empresa, minha vida, a universidade, tudo aqui. E a gente não desenvolve mais pelas cabeças que não vai para frente. Até o curso que eu estou fazendo no MBA, né, é lá em Passo Fundo. E uma das coisas que todo mundo fala, Paulo, mas uma vez por mês tu vai para lá, 4 horas quase de viagem, fica o final de semana todo, abro mão de muita coisa, convivência, evento, enfim, já abri muita mão, mas vale a pena. Porque o networking que eu tô tendo lá, a mentalidade do pessoal lá também é um pouquinho diferente. E Passo Fundo desenvolveu muito mais Santa Maria, né? Nós podemos fazer a comparação. Não, é só pegar o PIB. É só pegar a comparação de desenvolvimento de Passo Fundo e Santa Maria. Ficou muito para trás. Não, e lá essa questão é muito interessante. Então, tem a parte do agro, mas tem as indústrias também que estão se instalando na região. Se tu pegar ali uma cidade que eu cruzo no caminho sempre, Birubá, uma cidade pequena, mas tu vê indústria. Santa Maria hoje, por exemplo, arrecada menos de ICMS, repasse de ICMS, do que Igrejinha. Porque lá tem indústria. E se a gente começar a não entender que o caminho para o aumento da geração de renda, e aí eu vou trazer um dado que de repente outro convidado pode não ter trazido, mas eu, por estar como vereador e fiscalizando as contas públicas, hoje a administração de Santa Maria não consegue contratar mais servidor. Não consegue dar reposição aos servidores que tem, porque atingiu o limite de gasto com o pessoal. E aí eu tava debatendo, né, na rádio sobre esse assunto, que foi que eu trouxe à tona até, porque fica todo mundo, por que não sai isso, por que não sai aquilo? Bom, vamos para a causa, para a raiz. Eu fui lá nas contas e achei a questão do limite prudencial. E o que isso gera de prejuízo? Mas eu preciso mais guarda municipal. Precisa. Tá, mas tu não tem saldo para isso. Tu não tem... Não tem caixa. Não tem caixa, né? Tá, mas como é que tu vai fazer isso? Tem duas formas. Mas diminui o gasto público. Sim, tu vai gerar eficiência, mas tu não vai... Tu precisa aumentar a arrecadação. Aí tu vai aumentar como? A ideia do político é aumentar imposto. Aumentar imposto, né? Aumentar imposto. É a mesma coisa se eu pegar hoje. Nós estamos passando pela Solar, caiu um problema muito forte, que o mercado explodiu o ano passado. Esse ano a gente esperava uma caída bem forte, mas não tão forte como está acontecendo. Está muito complicado. Só que eu não posso aumentar o preço. Eu tenho que me aperfeiçoar para aumentar as vendas ou corrigir as vendas. E ainda o preço tem que diminuir um pouquinho mais para mim conseguir rodar mais. É competitivo. A minha margem vai cair mais ainda e a minha produtividade tem que ser muito melhor.
E é assim que a política deveria trabalhar. E aí, nessa linha, bom, como é que a gente vai aumentar? Não tem outra forma. Ou tu aumenta imposto... Incentivando empresas, gerando a riqueza aos empresários que possam fazer, ter facilidade. Aí tu pega empresas que foram embora. Eu mesmo tenho uma das empresas que fiz fora. Por que foi uma vergonha? Levei não sei quanto tempo para conseguir uma autorização. E tu sabe qual é a mais coisa? Não falar nem em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O maior fiasco que eu vejo dentro do Rio Grande do Sul na questão para o empreendedorismo, tu não pode abrir 2 empresas no mesmo endereço, somente no Rio Grande do Sul. Ou seja, eu tenho uma distribuidora que teve que ser no lado, que não pôde ser no mesmo prédio para utilizar com o mesmo prédio lá. A mesma matrícula. Porque o Rio Grande do Sul não permite. É umas coisas sem cabimento. Isso vai dar sonegação do imposto? Não, tu aproveita o mesmo prédio, tu faz a mesma divisão, fiscalização pode acontecer da mesma maneira, sem problema nenhum. Economiza, inclusive, o trabalho de fiscalização. Exatamente, para tudo. É impressionante. Mas é nessa linha, né? Então... essa dificuldade do poder público entender que quando ele sai um pouquinho, facilita. Quanto menos ele tá... Eu sempre digo, né? Só não atrapalha. Só não atrapalha que já tô bem. É bem isso. Inclusive tem um projeto agora que eu protocolei, tá rodando na Câmara, que é o ISS Tecnológico, que é para trabalhar o imposto sobre serviço. Se tu comprovar, fizer um projeto aprovado por uma comissão que vai aumentar emprego ou renda na tua empresa, tu pode receber como se fosse um cashback do teu ISS. Isso aí tem em cidades como Curitiba, Maringá, Londrina. Aí tu vai citar só cidades que vão para frente, né? E aí, porque assim, hoje Santa Maria tem algumas vocações. Uma das vocações de Santa Maria é a colher... Talento. Não, além da formação do talento. A retenção de tecnologia, que a gente tem potencial pela mão de obra. Eventos. Então, se a gente for pegar toda essa questão, bom, o que eu posso contribuir com a tecnologia? Hoje as empresas trabalham home office, tu não precisa ter um funcionário aqui. Mas tu vai colocar a tua sede tributária no município que for mais atrativo para ti. Isso, numa empresa, fazia a diferença entre 2% e 4% de ISS. Tu vai ganhar um cashback, não vai atrair empresa grande para cá. Então mas tu vai renunciar a imposto, ele vai voltar. Vai voltar, e é isso que as pessoas têm na cabeça, e esse é um grande problema. Por muito tempo no Brasil, falando em política, foi colocado como se os empresários fossem o maior mal do Brasil. E que é o grande problema, e que... Agora a própria lei mesmo, que estão mudando a questão trabalhista, quanto mais lei trabalhista, mais dificuldade tem de gerar emprego. E eu sempre digo para as pessoas, quem está nos ouvindo aí, um salário real, um salário hoje de R$2.000, a empresa gasta 4.000. E para ser mal administrado, o dinheiro jogado fora não vai nem para o funcionário e nem para a empresa, vai para o governo. E se nós analisarmos... É o teu maior sócio, né? E a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem se desenvolver, mas aí eu não tenho meu fundo de garantia. Gente, R$2.000, vamos botar 10%, uma conta simples, tá? R$2.000, 10% de fundo de garantia. São R$200. Em vez de tu pegar R$2.000, tu pode ganhar R$3.000 de salário. Quanto de fundo de garantia, INSS da terceira que tu tem a mais que tu ganha ali e pode sobreviver? É o governo dizendo que tu não sabe aplicar teu próprio dinheiro. E além disso, eu estava olhando os juros, se eu não me engano, paga 3% ao ano, eu acho. Eu sei que é uma coisa absurda. É 3% ao ano. Não sei, eu sei que é uma coisa absurda. Sendo que hoje o dinheiro desvaloriza 1% ao mês. Eu, particularmente, agora, até pouco tempo não, antes de entrar na Câmara ali, eu fui CLT, funcionário. Hoje, eu já tenho minha empresa. Eu não volto mais pro mercado para trabalhar como CLT. Não vale a pena. E é engraçado a hipocrisia. Hoje as maiores empresas, principalmente de comunicação, defendem, porque é o direito do trabalhador, mas é tudo PJ hoje. Então tu tem Sim, todas as empresas de comunicação, a maioria é contrato PJ. E eu não vejo... não vejo problema. E claro que não. Mas não posso ser hipócrita. Exatamente. Só que eles vão lá e postam... E é isso que eu digo. Quando as pessoas começam a conversar, Rodrigo, é que tu é diferenciado, tu é um patrão diferenciado. Porque assim, eu tenho 20... Para não mentir, mas um aproximado, que nem disse o Henrique. Eu tenho 20 anos de empreendedorismo. Tive mais de 3.000 funcionários na história. Eu nunca tive processo na justiça trabalhista. Se eu não me engano, eu acho uma tentativa que desistiu.
Nunca tive processo para me preocupar. Por quê? Porque eu sempre fiz o máximo possível de ajudar as pessoas, e mesmo aqueles que saíram por eu ter que demitir, sabendo que a gente sempre fez o máximo possível para as pessoas. Por quê? Número 1, eu tenho uma empresa, eu dependo de pessoas. Quanto melhor forem as pessoas, mais eu ganho na minha empresa, que é uma dificuldade de conseguir pessoas, né, que queiram ir ganhar junto. E ponto número 2, o que é tratado, aprendi com meu pai, fio de bigode, tem que ser cumprido pelos dois lados. Então, é simples. E as pessoas, elas hoje, e eu vejo lá fora, tá? Quem ganha acima de 3, 4 mil reais é PJ. Todo mundo está na PJ, todo mundo está em crescimento. E aí as pessoas aqui ganhando um salário mínimo um pouquinho mais acima, não, mas eu quero CLT, tem que ser CLT, nossos direitos, cuidado. E ela não vai se desenvolver, porque é uma ilusão dela que aquilo ali vai ser a segurança dela e ela não desenvolve. E o poder de compra dela diminui, né? Cada inflação que está acontecendo, o poder de compra dela diminui. O pessoal fala muito da questão da correção na tabela do imposto de renda. Esse sim é o pior imposto que tem. O pessoal não enxerga o imposto de renda. Porque ele vai ter que comer todos os anos se não corrigir a tabela pela inflação. Então tem uma frase nessa linha que tu estava falando, que eu li esses dias, que tu não precisa agradar teu cliente. Tu tem que agradar teus funcionários, para os teus funcionários agradar teu cliente. É isso aí, perfeito. Teus funcionários têm que estar bem sabendo agradar. E eu sempre falo nas palestras, né? Tratar pessoas como pessoas, que é isso o grande segredo da venda. É a questão do não olhar no olho, de assumir compromisso que tu pode cumprir. Isso na política é muito importante. Eu me elegi, eu não prometi nada para ninguém. Isso que eu ia fazer uma pergunta para ti, porque eu tive 9 meses como secretário do município. Porque secretário é executivo. Sim. Eu, sinceramente, se eu fosse hoje fazer uma campanha, e eu recebi vários convites para vereador e coisa, eu disse, eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque se a pessoa chegar a me pedir alguma coisa lá no gabinete, eu vou correr. Eu estou aqui para fiscalizar, ajudar, e geralmente pedem em favor si próprio ou por uma troca. E eu, para mim, isso eu não teria paciência, sinceramente. Hoje, isso que eu te pergunto, como é a questão hoje dentro de um gabinete? A questão da atuação, eu penso de uma maneira geral. Uma coisa que eu sempre falei, vereador não é despachante de luxo. Né? Mas, claro, a gente pega alguns problemas pontuais para levar às secretarias para ver se isso é regra ou exceção. Então, dessa forma, tu acaba tendo, levando experiência ao executivo para que você tenha um aprendizado organizacional, para que aquele erro não se repita. Eu não quero chegar, o Rodrigo teve um problema lá, foi um problema de processo, enfim. Não, isso faz parte do vereador fazer a fiscalização. Eu não quero que o problema que tu enfrentou, que tu trouxe para mim, daqui 2 meses chega para os outros. Entendeu? Isso aí. Então, nessa linha eu sempre levo essa construção. Mas rifa, pedido de favor, passagem. Eu vi essas coisas lá e pouco eu ficava, eu digo assim, eu não tenho paciência para isso. Eu ia até correr um cara vir pedir para isso, que não é a função dele. Por isso que o país está onde está. Mas o problema é o seguinte, é um ciclo vicioso. Vamos lá. Tem gente que promete um monte de coisa. Aí tu vai depender para cumprir essa promessa, vai depender de outro. Aí eu me elegi. Aí eu preciso resolver aquele problema. Aí tu vai lá e troca o favor com o secretário, ou com alguém que tu precisa que cumpra essa missão de ti, com medo dessa pessoa que tu prometeu não votar em ti de novo. É um ciclo vicioso, porque daí a pessoa, não, esse aqui é meu vereador. Tu não é um cidadão, então ele é um cliente. Isso, e as pessoas, elas vendem o voto, eu via vender voto assim, tu não acredita. Por um rancho, chegar na época da eleição, os caras iam lá entregar o rancho, mas pelo amor de Deus. E é uma coisa que se transforma. E eu tava olhando, uma das coisas que eu ficava indignado quando sentava na mesa do secretariado, era o pessoal só tava preocupado, vamos fazer lá, porque lá tem a família do fulano que tem 30 votos, porque tem... mas isso aí pra mim era... Baita planejamento. Não, pra mim... Aí eles ficavam indignados que o prefeito assinava todas as minhas coisas, liberar a verba, que eu nem tinha, que vinha pra mim, porque a coisa tava andando. Porque eu sentava na reunião e dizia, prefeito, o projeto é isso, eu quero isso. Ele já fazia a liberação. Mas os caras ficavam indignados, não. Mas eles só se preocupavam no fulano que dava voto, no Beltrano, na família que era grande. Enquanto a cidade não tem um planejamento estratégico de saber onde é que cada zona da cidade vai e qual é a aptidão econômica para cada... Porque assim, Santa Maria é uma cidade grande. Então tu dividir
norte, sul, leste, oeste, tu já tem que ter um planejamento no mínimo para 10 anos. E ninguém vai fazer, porque isso não dá Onde voto. Onde é que tu vai estar daqui 10 anos? Qual é a aptidão? Qual é a característica econômica hoje? O que nós vamos fazer para melhorar a característica? Bom, ali é prestação de serviço, aqui é indústria, aqui é comércio. É começar a ter essa visão. É o mapa da cidade. E o problema é que hoje o poder público não faz. Mas uma coisa até que eu vejo, se tu pegar, até tu falou em construção, coisa muito legal, porque eu gosto de falar muito da questão do ministro Tarcísio, sabe? Eu sempre fui um fã desse cara e hoje ele está em São Paulo. E se tu pegar, ele foi um cara que não fez obra nova quase. Ele só terminou as obras que não estavam terminadas. E eu não estou citando aqui o antigo, eu estou citando obras. Só que isso não aparece. E isso as pessoas não valorizam. Então, é um grande problema no Brasil. Nas empresas, tu tem que terminar. Tu inicia, tu tem que terminar. Porque isso é dinheiro, é recurso, não tem outra coisa para te fazer. É que nem no time de futebol. Tem aquele... por que o treinador não troca aquele cara? Não, porque ele, na questão tática, ele é importante. Importante para aquilo ali. E todo mundo se acha treinador, né? E dá o pitaco. Então, assim, enquanto quem tiver num cargo se preocupar com... reeleição. Não vai fazer uma administração. E tem uma frase, não lembro agora de quem que é, mas fala que a primeira prioridade de um político é a reeleição. A segunda prioridade de um político é a reeleição. E a terceira prioridade é qualquer uma abaixo das primeiras. Eu já diria que a primeira reeleição, a segunda reeleição e a terceira é um cargo para alguém que vai substituir. Então assim, e todo mundo me pergunta, tu não tem nenhum substituto? Não. Alguém que se coloca à disposição. O problema também na política hoje, estigma, é que é tão difícil ser político que as pessoas fogem, pessoas boas. É isso que eu ia falar. Grandes administradores tu não vai conseguir trazer para a política. Primeiro que assim, e aí não é... Ganha bem mais fora da política, o cara ele não entra, ele é honesto e não vai entrar dentro daquilo ali, porque não adianta. Isso eu aprendi o tempo que eu estive na política, na área administrativa. Cara, é impressionante que vem de rolinho pra cá, que tu tem que trancar e tu se torna o cara... E aí tu começa a cansar com aquele sistema. Tu diz, olha, tchau, tô perdendo dinheiro. Então assim, eu sou eu tô saindo, principalmente questão financeira minha, pra poder ganhar mais fora. Porque eu já ganhava mais, digamos assim, e entrei sabendo já da... E nessa hora vai ter alguém que vai dizer assim, o cara ganha esse baita salário de vereador. Quanto salário de vereador hoje em Santa Maria? Uns 11 e pouco. Aí a pessoa vai dizer, é um salário fora do normal. Não, mas é que se tu empreender, tu tem um risco para te ganhar muito mais na tua empresa. É acima da média de Santa Maria. Eu não vou falar, não vou ser hipócrita. Mas para mim não é o suficiente. É o que eu digo, é que tu tem um sonho. Não, eu quero, para te adquirir. E eu sempre digo para as pessoas, vamos raciocinar o seguinte. Quem não tem nada... É o que eu digo para as pessoas. Quem não tem nada, isso é importante quando você fala em salário. Quem não tem nada e precisa adquirir alguma coisa, precisa lutar para sair da média. Senão tu não vai adquirir. Não existe milagre para isso. E eu sempre falo para as pessoas, e eu dou um exemplo só. Quando eu juntei a minha casa, a segunda casa, o apartamento, quando o sonho meu e a minha esposa conseguimos comprar um apartamento, terminamos de pagar o apartamento e nós vendemos para colocar numa empresa. Tu imagina o quanto que eu tive que tirar daquele de novo na empresa para poder recuperar aquela casa. Então as pessoas vão olhar, vamos falar essa média 10 mil, tá? Hoje, tu pega uma casa de 500 mil reais, tu vende e coloca num negócio. Se eu tiro, vamos dizer, o dobro de um salário de vereador, 20 mil, que é o sonho, eu tenho que tirar 20 mil por mês no meu negócio. 20 mil, eu tenho que sobreviver. Vamos dizer que tu estava acostumado com um salário de vereador. 10 mil era o padrão da vida, pagando colégio particular para filho, tendo, né? Porque não adianta as pessoas ser hipocrisia de dizer porque quem ganha 2 mil vive do mesmo jeito, quem ganha 4 do mesmo, quem vive 7 do mesmo, porque é saber gastar e administrar. Então o dinheiro, o segredo é saber administrar. Eu dou exemplo da minha funcionária, a doméstica, que o ex-marido dela, a equipe lá, o pessoal ganha mais do que ela, mas eles não vão no final do ano para a praia. Ela vai. E ela sustenta a filha dela também. É um grande exemplo, a Elisete. Quem me segue no @careca Rodrigo Correia sabe as histórias da Elisete. Então é um grande exemplo. Tu bota lá, tu ganhava 10 mil, tu estava acostumado padrão de vida, tu estava adquirindo, fazendo tudo. E aí tu comprou a tua casa. Dentro daquele salário de 10 mil, tu comprou a tua casa, tu adquiriu, tu fez. Só que agora tu vendeu a tua casa para apostar no negócio.
Ganhando 20 mil por mês, os 10 mil tu já tem a obrigação que era a tua vida que tu estava fazendo. Sim, já tinha. Vamos dizer que tu conseguiu guardar os outros 10 mil, tá? Não mexeu mais em 10 mil e tá guardando. Por ano, tu tá juntando 120 mil. No mínimo, tu precisa de 5 anos para recuperar a casa que tu investiu ali. Então as pessoas têm que entender isso. Mas é bem nessa linha. Então, assim, beleza. Santa Maria hoje tem um custo de vida de certa forma baixo. Eu acho que a média salarial hoje das pessoas é 2 mil em Santa Maria, né? Mas é muito baixo. O último dado, se eu não me engano, PIB per capita, média, 25 mil ano. Um pouquinho mais de 2 mil reais por mês. Eu calculo mais ou menos 2 mil média. Então, assim, o custo de vida de Santa Maria é baixo para uma cidade de porte razoável, né? Eu sempre digo que Santa Maria é uma cidade grande, pequena. Custo de vida pequeno, mas tu tem coisas que cidade grande tem. E eu enxergo isso porque a mentalidade é pequena. A mentalidade média. E é só parar pra pensar. Se tu é o que tu ganha, se tu ganha o que tu é, na verdade, fazer essa... Quanto mais eu quero ser grande, mais eu vou ganhar. Se o PIB de Santa Maria média é 2 mil reais, é porque a média pensa pequeno. E as pessoas têm que entender também, não é tu querer só aumento de salário. Quando tu é funcionário, por isso que as pessoas têm que entender, o funcionário ele tem que se pagar. Porque as empresas não são autarquias, as empresas não são governamentais que dão dinheiro ou fazem coisas. Como é que se diz? Empresas não são... Estatal? Não estatal, mas quando é ONG. Não são ONG. Ah, sim. Uma empresa não é uma ONG. Uma empresa, para contratar um funcionário, esse funcionário tem que fazer um serviço que você pague. E as pessoas querem, quero ganhar mais, quero ganhar mais. Mas para te ganhar mais, tu tem que, dentro daquela função, fazer o diferencial daquela função para te ganhar mais. É o cálculo que tu tem que fazer. Na Câmara eu tento fazer essa mensuração. O que eu faço? Eu fiscalizo muita conta pública. Então, assim, o serviço de auditoria das contas aí, uma licitação que a gente conseguiu observar que tem um erro, um gasto irregular, tudo isso aí vai para conta que você paga. Corrige, já paga o salário. Desculpa, eu tô com uma alergia. Mas isso é muito importante falar. Mas o vereador importante... ele deveria se pagar só nesse sentido aí mesmo do próprio fiscalizar. Porque, vamos lá, o orçamento do última estimativa de arrecadação 1,2 bi de Santa Maria. A Câmara tem um orçamento de total com servidores ali de 32. O orçamento que tu falou é interessante, uma pergunta. O orçamento de Santa Maria hoje, a universidade diz que é maior que o orçamento de Santa Maria? Sim. Sim, hoje o orçamento o repasse para o FSM é maior que o da cidade. Que é a arrecadação da cidade. Se pegar o exército também, é outro... Não chega, acho que nem a universidade. Mas Santa Maria, primeiro ano agora que teve a projeção de passar de 1 bilhão de arrecadação. Mas a gente precisa entender que o imposto que é gerado aqui, ele tem muita questão de poupança interna, porque tem salários altos. E aí para pensar, se Santa Maria tem esse PIB médio de 25 mil reais ano por pessoa, PIB per capita, tem gente na universidade que ganha 20. E nós estamos falando de muito concurso, né? Tem gente na prefeitura que ganha mais, tem gente no exército que ganha mais. Então a gente tem muito funcionário... No judiciário tem bastante, tem judiciário militar, tem judiciário federal, tem judiciário... Então, na verdade, tem gente ganhando menos de 1.000. Se for para pensar. Então, trabalhando um salário mínimo ou menos. Por isso que eu digo, essa média de Santa Maria é complicada. E se a gente não se desenvolver... Porque é muito funcionalismo público aqui, né? Então isso aí não deixa enxergar a realidade da... Se a gente não desenvolver indústria, é um recado, isso é uma coisa importante. Atrás teve reposição acima da inflação para servidor público federal e tal. Hoje em dia vai ser muito difícil. Aquele atrativo que tinha antes, daqui para frente vai ser complicado. Então a tendência é do servidor público, isso não é uma vontade minha, isso é uma questão prática. O servidor público, inclusive, eu entrando na Câmara passei a valorizar muito, porque a gente reconhece o valor do servidor público. A maioria trabalha, quem não trabalha é exceção. E tu trabalhou na prefeitura, sabe disso. O poder de compra do servidor público vai se perder ao longo do tempo.
E se Santa Maria não se industrializar, a arrecadação do município, o desenvolvimento do município vai se perder junto com o poder de compra do servidor público. Então hoje nós temos o quê? Mercado imobiliário aquecido. Muita gente é servidor público que compra. Daqui a um tempo não vai ter mais. Mas que já não está aquecido, né? Que se nós analisarmos esse último mês aí, pelo que eu tenho conversado com o pessoal, está caindo bastante também. E aí para pensar. Se já está diminuindo... E se tu olhar as plaquinhas de venda, tem muito aí no mercado. Tem muita venda. Então assim, claro, isso é uma questão conjuntural do país também, tudo. Mas Santa Maria tem que cuidar. A poupança hoje de Santa Maria, que é baseado no servidor público, vai se perder daqui a um tempo. Isso vai ser revertido só com empresa, tecnologia, mercado privado. Eu brincava quando o prefeito fazia muita festa, porque a ESA, porque a ESA, porque a ESA. Porque a gente não faz o mesmo investimento e mesma energia para trazer ESAs em número de empresas para cá. O investimento em infraestrutura para trazer, pega o distrito industrial, está basicamente abandonado. Fala, o pessoal é herói lá que tá trabalhando lá. Porque lá era para estar lotado de indústria. Hoje está sendo invadido. Não, e se tu pega cidades aí que os setores industriais, eles dão incentivo para as empresas irem para lá. É muito convite para levar empresas com incentivo. Assim, hoje, na verdade, o empresário que chega lá que é um lote, ele tem que fazer contrapartida ainda. Uhum. É o contrário do que as cidades evoluídas estão fazendo. Então, assim, se a gente não começar a pensar no mercado, e eu brincava, ESA legal, ia trazer 2 bilhões em giro, e aí? E tem outro grande problema também que eu digo, né? Se nós pegarmos agora, na própria área de energia, eu vi empresas grandes de nome recebendo valor milionário do BNDES para ajudar. E os pequenininhos, nós aqui, para te conseguir um valor de BNDES hoje, alguma coisa, com um juro de 1,5, umas coisas fora normal, te dão uma mixaria. E aí as grandes empresas, corporações, recebendo milhões a juros baixíssimos. Aí, é isso que eu não entendo. E aí eu não quero fazer defesa de governo A, governo B, mas não, eu estou falando a realidade que acontece, não estou dizendo governo nenhum. Dado é dado, né? Estou falando que aconteceu agora assim mesmo, não é nem por governo nem nada. Estou dizendo que as empresas de solar pequenas, as que mais geram emprego, as que estão aqui no dia a dia, não receberam incentivo nenhum. Aí as grandonas estão ganhando, teve uma aí que, se eu não me engano, um contrato de quase 800 milhões ela ganhou para fazer usina. E aí é o dado, né? Nos últimos 4 anos, como cortou a fonte para fora, do Cuba, Venezuela, o BNDES não estava emprestando dinheiro para fora, foi a época que contemplou 46% dos recursos, se não me engano. Para pequenos. Para pequeno. Eu lembro, uma das empresas pequenas minhas, nós conseguimos um recurso BNDES na pandemia. Isso ajudou uma das empresas pequenininhas nossa também. Pronamp também foi uma... Foi Pronamp? Não BNDES, Pronamp, isso aí. Mas é nessa linha que a gente tem que... então, assim, Santa Maria é a cidade que eu amo, é a cidade que eu gosto, é onde eu quero construir família, mas a gente precisa começar a mexer. Mas não é só tu que fala isso, não é só a questão política que fala isso. Nós temos um grupo de empresários e pessoas que eu conheço sempre falam a mesma coisa. Precisa ter uma mudança em Santa Maria, porque era para nós estar bem melhor. Só que tem um detalhe, e aí pode ter gente que vai nos escutar e pode me entender de certa forma errado. Mas eu não tenho problema de falar. Santa Maria precisa dar atenção para os novos emergentes. O que é isso? Eu, por exemplo, não sou de uma família tradicional. Na verdade, eu sou o primeiro santamariense da minha geração. Meu pai não é nem brasileiro, a minha mãe já é falecida, mas era de Santiago. O Rodrigo é de Quaraí. Quaraense. Mas está aqui em Santa Maria empreendendo. Tem muita gente que nem o Rodrigo, que nem o Pablo, que nem vários outros que eu conheço, que estão apostando em Santa Maria. E Santa Maria, muito tempo, ficou na volta das famílias, digamos, tradicionais da cidade.
E nada contra, porque tem muita gente boa das famílias tradicionais, pessoas que empreendem até hoje, mas não dá atenção pro Rodrigo, que é emergente. Esse é um recado que é importante. Que é aquilo que a gente fala, né? Que é o pensamento da velha guarda de poucos que atrapalha muito a questão do desenvolvimento de Santa Maria. Só que é o seguinte, a questão da valorização do emergente que eu falo é analisar quem é aquele empresário que está hoje, ele está com um padrão de vida muito bom para ele. E ele está querendo gerar oportunidade, ele está querendo ampliar, ele está sempre... Eu tenho vários exemplos essa semana, esse mês, na verdade. Fui convidado para várias reinaugurações, inaugurações. É esse pessoal que eu estou enxergando. Esse pessoal que vai fazer Santa Maria crescer. Só que a cidade precisa valorizar. Santa Maria tem o espírito de vira-lata, né? A síndrome aquela. Quer ir fora melhor. Mas eu acho que em tudo que é lugar assim, sabe? Santo de casa não faz milagre. As pessoas realmente, elas não... Se eu te contar uma história, eu fui oficial do exército, eu treinei junto com os israelenses, com o SWAT americano, eu tinha uma especialização muito forte, ministrei curso, daí eu dei curso no Uruguai, na Argentina, as forças especiais aqui no Brasil, e eu nunca consegui dar um curso na minha cidade. Inclusive, as unidades, a brigada lá de Quaraí, o pessoal foi treinar no batalhão de Uruguaiana, e era eu que estava ministrando o curso principal lá junto com o boy, e teve um que se negou de fazer o treinamento. Que era tu. Porque era eu. Eu nunca dei um treinamento na minha cidade. Mas esse tipo de mentalidade que Santa Maria tem um pouquinho mais aflorado. A gente fala que é bairrista, mas na hora que aperta o negócio, muitas vezes o pessoal salta fora. Essa semana eu conversei em Santa Catarina, isso. Nós estávamos num evento. E vaidade. Eu já ia te dizer, vai dar, porque eu estava num evento junto com o pessoal também do G4, que está muito famoso em treinamento no Brasil. E nós estávamos conversando, até o Theo também estava junto, e a gente falando da questão gaúcho. Por que Santa Catarina desenvolve tanto? Claro que tem uma questão também de desenvolvimento, de governos, detalhe o crescimento, que é um progressista que está aqui, né, que são com um pensamento diferente. Nunca teve Santa Catarina socialismo, né? Se tu olhar, então, desenvolvimento nunca teve socialismo em Santa Catarina. Então, o desenvolvimento já começa por aí. Mas também o pensamento das pessoas. E nós, gaúchos, nós somos muito... e esse é o nosso problema. E aí que vem o que eu falo, a humildade. Quando a gente começa a crescer, até eu comecei a crescer, eu tive que aprender a ter humildade, porque tu acha que tu vai fazendo as coisas que tu é o... E não, a humildade é tudo. Enquanto não aprender isso, não vai. E nós, gaúchos, precisamos aprender a humildade. A humildade a gente que abre porta. A gente tem valor, é a humildade mas que abre a gente porta. não é diferente nem é melhor. Então nós temos que aprender isso, e esse é o grande problema nosso. Eu brinco, né? Tem um versinho que eu falo, volta e meia, que o meu lugar é um país que fica ao sul do continente. Eu acho lindo que é dos outros, gosto mais do que é da gente. Esse verso, ele significa bastante porque, assim, eu sou um dos que, quando saio daqui do Rio Grande do Sul, tô viajando, eu sinto falta daqui. Santa Maria, principalmente. Mas a gente não tem problema de admirar o que é de fora. Mas a gente precisa estar aberto pro que é de fora. A gente precisa estar aberto pro novo. A gente precisa estar aberto para novas ideias. E Santa Maria, particularmente, ficou muito tempo fechado. Agora tá vindo um Rodrigo da vida, tá vindo outras pessoas estão querendo mostrar. E tu vê que pelo próprio programa, né? 23 programas, somente 5 santamarienses. Ou seja, tem muitas pessoas de fora que têm, né, chance de crescimento. Não, e Santa Maria, que nem disse assim, muita gente veio... Empreendedores, né? Conversa com empreendedores. Tem gente veio para estudar e ficou. Ficou empreendendo. Ou, que nem teu caso, tu veio para trazer melhores condições para tua família. Justamente para trazer o estudo para os meus filhos, focar nisso. Então, assim, Santa Maria tem atrativo. Eu tava conversando com uma pessoa agora, esses dias, que é do Nordeste. Qual é a cidade do país que tem o custo de vida que Santa Maria tem, que tem oportunidade e tem o número de cursos de graduação pós que Santa Maria tem? Eu desconheço. E muitos deles gratuitos ainda.
tem o IFE, tem o FSM, tem as oportunidades nas privadas aqui que trazem a Fadisma, o FN. Mas a própria Fadisma hoje ela disponibiliza um curso chamado Compliance. Até eu estou fazendo também, acompanhando. Compliance, um curso nível superior que tu pode fazer, que é a nova carreira hoje no Brasil, né? Que todo mundo fala, virou moda a questão Compliance, que é um funcionário completo entre todas as áreas, né? Ou um empreendedor completo em todas as áreas. Há uma mensalidade de R$300, se eu não me engano, 200 Então, tu imagina, um curso nível superior para oportunidade. Mas é isso que eu digo assim, então a gente tem muita coisa boa aqui na cidade. Precisa o quê? Quebrar a barreira, quebrar estigma, mas isso no poder público também precisa trazer questão de investimento. Santa Maria, a infraestrutura é péssima. Eu faço a crítica. Mas a obra A, a obra B, a obra C... E aí falta o planejamento. Tu trabalhou em secretaria de obra? Não, eu trabalhei na secretaria de esporte e lazer. Esporte e lazer, que faz obra também. E fizemos muita obra. Pois é, então... Eu tinha que estar direto com o secretário de obra, que era meu amigo da infância de lá, e era direto, manda a máquina aqui, preciso isso, quero fazer isso. Mas tu pegou a tua pasta e focou. Bom, tu planejou. Era planejamento direto, né? Eu analisava, via os pontos. E eu sempre disse que o esporte linka a segurança pública. E quando tu pensou, agora eu vou fazer as perguntas. Vamos lá, o programa é isso. Quando tu planejava fazer uma quadra, por exemplo, tu pensava no hoje ou tu pensava daqui a quanto tempo? Eu pensava principalmente o que eu realizei agora. Um centro esportivo que toda vez que eu voltar com a areia, eu olho lá, fui eu que fiz, eu que... montei isso aqui. Então, há anos tu planejou, executou para as pessoas usufruírem ao longo do tempo e eu deixar um legado lá, era o que eu mais... Santa Maria, na verdade, falta hoje uma zeladoria. Praça em ordem, canteiro em ordem, asfalto em ordem. Falta. As ruas de Santa Maria é complicado tu andar. Não, eu fico com vergonha. Eu tenho um irmão gêmeo. Meu irmão mora em São Paulo. Quando vem ele pra cá, ele me mija. Ele fala assim, olha isso aqui. Tu anda lá em São Paulo, lá. Claro, não vou comparar, né? Outro nível de arrecadação, outra... Mas tem infraestrutura. Cidade pequena tem infraestrutura. Santa Maria hoje não tem um planejamento. Tu resolve asfaltar e tu não faz um provisionamento na manutenção daquele asfalto. Ou não é na qualidade entregada, sei lá. Enfim... Mas Santa Maria hoje peca na sua infraestrutura. E aí, nós estamos agora recém começando a questão do aeroporto. Que agora está sendo feita uma consultoria para poder liberação de ter Boeing, né? Na base. Sim, estão fazendo, né? Leva uns 3 meses agora o estudo para isso aí. Então, assim... Mas eu vou te dar um maior exemplo. Eu saio lá em Camobi, que para mim é a cidade, Camobi, lá meu bairro Camobi, que eu me apaixonei lá que eu fiquei. Não, Camobi é uma cidade. E eu passo numa pracinha, cara, eu olho as gramas, quase tu passa uma criança, some dentro da grama, com meia dúzia de brinquedo, e aí a minha esposa diz, já pensou se tu pegasse a secretaria, o que tu não tinha feito nessa coisa aqui? Cara, é planejamento, cara, é planejamento, tu olha aquilo ali e diz assim, não, é impossível não fazer, ali dá para ter feito porque não faz uma PPP, a parceria público-privada. Mas com certeza tu pega, agora a praça da Unicred. Sim. Nós doamos a energia limpa, nós vimos a questão dos carregadores, até eu deixei a universidade instalar, era para parceria instalar, e daí levei para a professora a ideia, não, traz o da universidade, que é um carregador mais rápido. Nós deixamos a quentucha lá para o chimarrão, a Unicred bancou toda junto com o hospital. Olha a praça, o padrão que é. Pois é. Porra, pega essas pracinhas, faz uma parceria, assume uma empresa. Cara, é só... Por isso que eu digo, a minha empresa se chama Parceria Solar. É só fazer parceria. E o serviço público é a mesma, que eu tenho muito mais opção de fazer. Até essa questão da Camobi ali, uma vez eu fiquei morrendo de vergonha, fui buscar um palestrante. E a grama na rótula do aeroporto. Sim, mas se tu anda na avenida ali em Camobi, na avenida, ontem passou uma senhora, eu até falei pra minha esposa, olha ali, a senhora sumiu no pasto. Tu não enxerga de carro uma senhora dessa, dá um passo, alguma coisa, pode atropelar. É tudo as coisas assim. Então, assim, a questão da zeladoria de uma cidade, e aí, mas é difícil. É difícil não, mas tem cidade que consegue. Não tem difícil. Tu tem uma arrecadação, tem um tamanho, faz um projeto, tu vai dentro daquilo. Passo Fundo mesmo, que é a cidade que eu vou uma vez por mês.
Tchê, é uma cidade com as praças bem cuidadas, com o espaço público bem cuidado. As pessoas usam o espaço público. Porque o que faz? Faz com que as pessoas não se sintam pertencidas à cidade. Elas não vão girar dentro da cidade. Ninguém vai caminhar numa praça com a grama dessa altura. Não vai, não está iluminado, não está limpo. Não, as coisas têm que ser... Então, assim... Mas é tudo administração, né? É como um negócio, uma coisa. Gestão, processos e pessoas. Eu particularmente, tenho uma vontade. Independente de quem for candidato, quem for o prefeito, a partir de 2025... As eleições é 24, ano que vem? Ano que vem. Tem que parar e escutar. Escutar assim, ó, independente de vaidade, de partido, de ser político A, B ou C. Tem que montar o planejamento de Santa Maria. Já vou te dizer uma coisa bem clara. Se for político da antiga, não vai fazer isso. As pessoas têm que trazer alguém que seja moderno, sem vício. Empreendedor, sem vício. Sem vício e rabo preso. Duas coisas que fazem o negócio andar. Só que aí é o grande problema. E aí vem o que eu, para antes de nós finalizar e deixar a tua mensagem, vem o que eu falo e eu acho da política. Eu sou contra partido. A minha opinião, eu sou contra partido. Eu acho que deveria ser pessoas se candidatar a cargos. Eu sou a favor de candidatura independente. Eu sou a favor disso e digo mais. Vereador, mesmo assumindo a presidência de um partido agora, é o mecanismo, né? E vereador, eu queria ver vereador sem salário. Aí eu queria ver quantos candidatos iam ter lá para realmente fazer o sacrifício somente com a ajuda de custo. Aí nós íamos ver a diferença de quem queria. Essa questão e aí não querendo puxar a brasa, né? Mas a questão da... Não, mas nem te preocupa, tua candidatura já vai terminar, já vai estar... Não, mas isso vai demorar. Mas essa questão... Essa é brincadeira, viu, pessoal? Não, o que eu falo, né? Essa questão quando falar do salário do político e tal, eu, por exemplo, os penduricalhos que tinha aqui, eu não peguei nenhum, né? 200 litros de gasolina, telefone, cota de selo... Enfim, tinha os penduricalhos, eu não peguei nada. Mas beleza. Agora, se a gente for parar pra pensar no orçamento, não é o salário do político que compromete o orçamento. Mas é que o salário não é pelo orçamento. O salário é para ir pessoas para lá que queiram realmente fazer a diferença. A questão porque hoje a guerra do pessoal a maioria é pelo salário. Mas a questão que eu falo também... Pelo menos cidade pequena, né? Eu vejo que é isso. Mas o que eu digo assim... Quantas pessoas qualificadas fariam esse sacrifício? Porque assim, quando tu entra na vida pública, é importante dizer isso... Mas eu vou te dizer que eu tenho visto... Não. Cada um entrando aí que não tem condição. Eu concordo, mas ia ser pior. Porque assim, além tu sacrifica a tua vida privada, eu não tenho mais vida privada. Qualquer coisa que eu vá tudo é público. Se eu vou num bar, num restaurante... Sim, então sempre em cima vai ter alguma coisa. Teu tempo, a tua produtividade fora. Por isso que eu defendo que pessoas não dependam da política. Mas até chegar nesse nível... Mas hoje é o contrário, né? Porque se tu entra dentro do esquema, tá na política, tu não sai candidato, mas tu já tem um emprego tal, o cara já arruma a vaga. Se tu dá o apoio para nós, eu já te boto o lugar. Então é um processo bem complicado no Brasil. Mas eu sou esperançoso. Eu acredito. E uma das formas de mudar é a política. A gente só precisa... Hoje, assim, eu não tenho dúvida, para as pessoas entenderem, com empreendedorismo, com tudo, eu não tenho dúvida que a única maneira de mudar... Não é a política, passa pela política, é diferente. E eu não tenho dúvida que a política está metida em tudo. Não adianta as pessoas dizerem, não quero... A política está metida em tudo, desde a justiça, qualquer coisa. São decisões políticas, vêm através do administrativo. Só que hoje o Brasil acho que mudou, né? Hoje o jurídico está mandando na política. A questão tomada dos três poderes... aí não dá nem para discutir. Mas o que eu quero falar é assim, para o país desenvolver, tudo depende da política. Não tem outro caminho. As pessoas têm que acordar, saber em que vota e principalmente fiscalizar aquele cara que está votando se ele está fazendo real, porque o político tem medo da reeleição mesmo, de não acontecer. Então não tem outra solução. Para nós finalizar o programa ali, chegando ao fim, eu quero que tu deixe uma mensagem. Essa mensagem ela pode ser de qualquer forma que impacte a vida das pessoas. Ela não tem pressão, eu sempre digo para as pessoas no final, sem pressão. É aquele vídeo que o pessoal vai gravar ali no final e vai colocar lá dentro da plataforma.
Bom, primeiro, agradecer, né, Rodrigo, pela oportunidade, pedir desculpa aí pela tosse, eu tô com uma tosse alérgica desde de manhã, mas, de uma maneira geral, para as pessoas participarem da vida pública. Seja anotando quem foi o candidato que tu votou, que a maioria das pessoas lembra, o prefeito, governador, presidente, mas esquecem do deputado, do vereador. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Participem da vida pública. Participem da sociedade em que está inserida, seja na associação de bairro. Participem. Porque se alguém não participar, tu vai... tem uma frase que é bem importante, né? Quando tu não tem estratégia, tu faz parte da estratégia de alguém. Essa é uma frase bem, bem marcante. Então, se tu não tá participando da política, alguém tá participando por ti. Se tu não tá participando da associação do teu bairro, alguém tá participando por ti. E aí não adianta reclamar. Então, mas eu não tenho tempo. Se intere. Informação hoje é a nova riqueza. No mundo que a gente vive, e com a quantidade de informações que nós temos acesso, informação é riqueza. Então, se tu não tem como participar ativamente, tem informação. Busque informação. Vá na fonte. Fale com o vereador. Fale com o prefeito. Fale com o líder comunitário. É importante essa participação para as pessoas verem quem está num cargo público, saber que está sendo monitorado. Então é uma dica que eu dou. Não desistam de empreender. É possível empreender na política. Eu sou uma prova de quem entrou para empreender na política. Estou saindo momentaneamente. Talvez um dia eu volte para deputado, para prefeito, alguma coisa assim. Mas hoje eu estou deixando o cargo eletivo. Mas não vou sair da política. Porque a política muda a vida das pessoas e é a forma mais rápida da gente conseguir mudar a mentalidade de um país através, de certa forma, da política e do empreendedorismo. Não existe um tá ligado no outro. Não adianta amanhã chegar uma decisão de um político, dar um canetaço, tem que fechar a tua empresa. Então, e fico à disposição para todo mundo. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Tô muito feliz de participar aqui. Show! E o principal de tudo, né? Fiscalizem, pessoal. Votou alguém, saiba em quem votou e controle o que essa pessoa está fazendo para não fazer o erro de novo e votar nessa mesma pessoa ou deixar as coisas acontecer. Show de bola, muito obrigado. Foi a primeira vez que eu entrevistei aqui em Santa Maria um político que sempre passou a questão empreendedorismo, mas tu tem essa ligação empreendedorismo e futuro empreendedorismo, mas é legal e eu acho que é um novo caminho de trazer algumas pessoas linkadas à política, porque nós precisamos estar linkado a isso aí, sem questões partidárias ou sem questão nada disso, mas para trazer a importância que é para o empreendedorismo, a gestão política também é importante para o nosso país. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou e encerro com a velha frase aquela: fiquem com Deus.